paz do Senhor a todos vós é a saudação que vocês que estão do outro lado merecem nesta hora. Neste momento, temos esse espaço reservado para a palavra. Então, por isso, quero dizer que vocês sejam bem-vindos para esse espaço reservado para a palavra, que é a hora da palavra. Eu sou o pastor Raul Giovoli, sou pastor da Primeira Igreja Batista do Benfica, aqui mesmo em Luanda, e estamos aqui hoje, mais uma vez, para conversarmos um bocadinho sobre a palavra, para podermos entender o que Deus tem para nós. E eu quero dizer que a palavra é muito importante. E Jesus mostrou que a palavra é muito importante. Num dado momento da história de Jesus, quando Jesus viveu, depois do seu batismo, Jesus saiu para jejuar e ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E ele teve fome. E o diabo deu conta que Jesus tinha fome e veio e chegou até Jesus. E ao lado havia algumas pedras. E o diabo, sabendo que Jesus tinha fome, é lógico, porque depois do jejum, é lógico que ele tinha fome, o diabo disse a ele: por que você não transforma essas pedras em pão? E coma e sacia a tua fome. E Jesus disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós podemos encontrar isso em Mateus, capítulo 4, a gente vê que esta foi a resposta que Jesus deu. Jesus disse, está escrito. Está escrito onde? Na palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus mostrou ao diabo, naquele momento, que o diabo, ele é que o homem é um ser tricotômico. O ser tem corpo, tem alma e tem espírito. O homem é isso. E então nós não vivemos só da alimentação do corpo físico, mas nós vivemos também da alimentação da nossa alma, vivemos também da alimentação do nosso espírito. Por isso é que Jesus lhe respondeu, não é só daquilo que alimenta o corpo que nós vivemos, mas vivemos também daquilo que alimenta a nossa alma, vivemos também daquilo que alimenta o nosso espírito. Por isso é que Jesus lhe deu aquela resposta, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então eu estou aqui hoje para trazer uma palavra e dizer ao meu amado que está aí do outro lado, por não ser só do pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então nós vamos trazer uma palavra hoje para que o meu irmão entenda o que Deus quer que nós saibamos, o que Deus quer que nós sejamos mesmo. Que daqui a pouco estamos juntos para a palavra, porque nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estamos juntos daqui a pouco. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos para conversarmos um bocado sobre a palavra. Então, fique atento enquanto nós ministramos. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos começar do versículo 11, é ali onde nós vamos ler. Então, convido-te a abrir no livro de Apocalipse, capítulo 2, dos versos 8 até ao verso 11. Acompanhe esta leitura. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga
de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esta passagem que nós acabamos de ler é uma carta que foi dirigida à igreja de Esmirna pelo apóstolo João. João foi um daqueles que foi testemunho ocular de Jesus. E num dado momento da história, os cristãos estavam sendo perseguidos, muito perseguidos. Neste momento, Jesus já havia ascendido, já havia subido para a glória, ou seja, para junto do Pai, nos preparar lugar, porque Jesus está intercedendo por nós. E então ele já havia subido e os cristãos estavam sendo perseguidos. E naquele momento o Império Romano é que dominava, não é? É que dominava. E os cristãos estavam sendo perseguidos e alguns até mortos. Por que estavam sendo mortos? Porque eles estavam comprometidos com a palavra, andar conforme a palavra, e os pagãos, sobretudo aqueles que estavam sob o jugo do Império Romano, eles se opunham à igreja porque os princípios da igreja, os princípios dos cristãos da época, era contrário àquilo que o paganismo estava estabelecendo. E então a igreja não podia ficar de boca calada, a igreja tinha que denunciar o erro, e nesta denúncia ela tinha que mostrar o que está errado para apresentar o que é correto. Então estavam sendo perseguidos, porque na verdade quem estava por detrás desta perseguição era o próprio Lúcifer, era o próprio diabo. E então alguns foram mortos, mas João foi preso, esse discípulo de Jesus Cristo foi preso e foi encarcerado numa ilha. E esta ilha é a ilha de Pátmos. Foi lá onde João ficou preso. E num dado momento, em função da intimidade que ele tinha com Jesus, Jesus apareceu a ele em visão. Apareceu a ele em visão através de um anjo. E o que esse anjo disse? Disse assim: olha, você registra tudo o que eu vou te revelar agora, para que você comunicas à minha igreja. Porque este anjo era o enviado de Jesus. E João, ele registrou tudo, mesmo preso. Prenderam ele como pessoa. Prenderam até a boca dele, porque ele não podia falar. Mas não prenderam a inteligência espiritual dele, porque ele usou da sua inteligência espiritual para escrever, fazer cartas, e mandou cartas a 7 igrejas na altura, mas eu estou falando aqui a igreja de Esmirna. Eu selecionei a igreja de Esmirna para falarmos sobre ela. Qual é o conteúdo desta carta que João enviou à igreja de Esmirna, a mando de Jesus Cristo? Então, João, ao elaborar a carta que foi apresentada à igreja de Esmirna, ele diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Ao anjo da igreja aqui, o anjo é aquele que tinha a responsabilidade de zelar pela vida daquelas almas que compunham a igreja em Esmirna, porque Esmirna era uma cidade. Esmirna era uma cidade, digamos, pagã. Era uma cidade rica porque tinha um porto muito importante, e ela ligava às regiões da Ásia e às regiões da Europa. Ela ligava pelo tráfico comercial, e por isso ela cresceu muito por causa desse porto, e era uma cidade muito importante. Mas, na verdade, Esmirna era uma cidade pagã muito idólatra, tanto mais que se levantava
muitas figuras humanas que se intitulavam de deuses, de foco de adoração. Em Esmirna havia uma deusa também, a deusa da cidade. E logo era uma cidade muito pagã. E então havia uma igreja em Esmirna. Estudos feitos, a Bíblia não revela como é que essa igreja começou, mas presume-se que, uma vez que Paulo, na sua terceira viagem, havia chegado até a Éfeso, e Éfeso estava a cerca de 65 quilômetros de Esmirna, a cerca de 65 quilômetros, possivelmente aqueles que ouviram a mensagem de Paulo na sua terceira viagem missionária que havia feito a Éfeso, possivelmente alguns saíram de Éfeso e foram também a Esmirna e instalaram lá a igreja. Então é a esta igreja que João está dirigindo a carta sobre a orientação de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo o que nós acabamos de ouvir. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Então ele apresenta quem é este que está a escrever a carta. Está a dizer que é aquele que é o primeiro e o último. Está a dizer que é o eterno, o primeiro e o último. Está a dizer que é o que é antes de tudo e é o que depois de tudo. É aquele que nunca houve nada antes dele e aquele que depois dele nada haverá. Então quem é? É o eterno. Está dizendo que quem me orienta a escrever esta carta é o eterno, é Jesus. Aqui ele apresenta a eternidade de Jesus. Por isso Jesus é eterno. E podemos dizer seguramente que Jesus é Deus. Jesus é Deus, ele é eterno. Então ele apresenta aqui este eterno, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele está a apresentar aquele que lhe incumbiu a responsabilidade de escrever a esta igreja que se encontra em Esmirna. E então, ele, ao dizer que esteve morto, mas vive, é para dizer que é aquele Jesus que todos nós sabemos, que no momento ele foi morto, foi crucificado, mas não ficou por ali. Ele ressuscitou e ascendeu, foi visto por muitos. A história, se bem que tenta desmentir sobre a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição de Cristo é um fato, é uma verdade. E essa questão de negar a ressurreição de Cristo ou negar a ressurreição dos mortos, isto não é novo, isto vem desde bastante. Na Bíblia nós temos muitos cenários que muitos discordavam da ressurreição, muitos até mesmo a ressurreição acontecendo não queriam crer. Temos o caso, por exemplo, o próprio Jesus quando ressuscitou, os judeus pagaram os guardas que viram, que testemunharam a ressurreição de Cristo, pagaram os guardas para dizerem que não, ele foi roubado pelos seus discípulos, corromperam eles. Então, para dizer que essa questão de negar a ressurreição é antigo. Então, nós podemos ver que há muito disso. Temos na Bíblia outros cenários e que se rejeita a ressurreição de Cristo. A história secular, durante muito tempo, também tem vindo a negar a ressurreição de Cristo. Mas esse João que escreve aqui ao anjo da igreja em Esmirna, ele apresenta que esse é aquele Cristo, quer queiram, quer não, é aquele que morreu e ressuscitou. Não está morto, o nosso Jesus não está morto. Ele ascendeu, está à destra de Deus Pai, intercedendo pela sua igreja. Então, é deste que ele fala. E então, o que é que este Jesus fala a respeito dessa igreja que está em Esmirna, para que essa igreja prestasse atenção em função do que ela estava vivendo? E deixa dizer, quando ela diz ao anjo da igreja em Esmirna, está a se referir àquele que tem a responsabilidade de cuidar, de pastorear as almas de Cristo. Então é a ele que está a direcionar essa carta para que ele pudesse transmitir à igreja que está naquela cidade de Esmirna. E então aqui ele diz o seguinte: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olhem o que é que Jesus está dizendo. Nós todos sabemos que houve um momento que numa declaração de Pedro, quando Jesus perguntou o que é que
os demais, os que andam por ali, dizem a meu respeito. E ele disse, uns dizem que você é um dos profetas, você é Elias, etc, etc. Mas Jesus depois volta-se para ele e diz, e vocês, o que é que dizem que eu sou? E Pedro rapidamente disse, tu és o Cristo. E Jesus respondeu, sobre esta resposta, sobre esse fundamento, sobre essa palavra, eu edifico a minha igreja. Então isso é para dizer que a igreja de Cristo está edificada na própria pessoa de Jesus Cristo. Então, ao estar edificado na própria pessoa de Jesus Cristo, então Jesus Cristo conhece a sua igreja. E então ele, ao se referir para a igreja de Esmirna ali, ele estava dizendo, eu conheço a tua tribulação. Jesus conhece a sua igreja. Quando nós constituímos uma igreja, estamos fundamentados na pessoa de Jesus, conforme Jesus disse, eu edifico a minha igreja sobre esse pilar, sobre essa confissão de fé que Pedro havia dado, quando disse, tu és o Cristo, sobre essa pedra edifico a minha igreja. Então, logo, Jesus conhece a sua igreja. E essa igreja de Esmirna era conhecida por Jesus Cristo. Por isso é que ele foi até a João para escrever isso. Disse, registra e escreva isso que eu estou te mandando. Então, ele diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha, esta igreja, ela estava numa cidade rica. Esmirna era uma cidade rica. Mas do ponto de vista material, esta igreja não era rica. Do ponto de vista material, esta igreja não era rica. Por isso que dizia, tu conheço que tu és pobre. Tu és pobre, conheço a tua pobreza. É a pobreza material. Porque possivelmente, por causa da fé que a igreja de Esmirna se apossava e vivia, então eles eram marginalizados, eram perseguidos, então isso tornou-lhes pobre também. Eles não tinham alguns direitos. E Jesus sabia, conhecia que a sua igreja estava passando isso. E então disse, eu conheço a tua tribulação, que são os teus sofrimentos, a tua perseguição, conspiração, etc, etc. E conheço a tua pobreza. Mas tu és rico. Quando ele diz tu és rico, ele está dizendo assim, apesar de materialmente você ser pobre, tu és rico porque você tem a palavra. E a maior riqueza é a palavra. Tu és rico porque você não se deixa corromper com as coisas materiais. Você não se deixa corromper com aquilo que é pagão. Você se mantém na palavra e essa é a maior riqueza. Riqueza espiritual. É uma riqueza que não se deixa dominar pela situação material. Por quê? Porque quem tem a riqueza espiritual está consciente que nós aqui somos passageiros. O que nos espera está além. É isto. Então ele está dizendo, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Então era uma igreja rica do ponto de vista de doutrina, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de relacionamento com Deus. E então por isso é que ele fala sobre essa coisa. Mas Jesus também dizia que conhece a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então ele está dizendo, conheço também aqueles que conspiram contra você, minha igreja, blasfemando a igreja, blasfemando o nome de Deus. Eu conheço que eles não são cristãos, não tem nada a ver contigo, vêm com capa de judeus, mas na verdade eles não são. Eu conheço eles muito bem, por isso não fica preocupado. Que coisa boa é quando Jesus conhece-nos, quando Jesus conhece o que nós passamos, quando Jesus conhece aqueles que nos fazem mal, aqueles que blasfemam. Isso é muito interessante. Então, Jesus estava falando isso para aquela igreja. E então, uma vez que, por causa da conspiração, e porque a igreja tem a missão de falar a verdade com a verdade, tem a missão de mostrar o que está errado, para apresentar o que está certo. Uma vez que a igreja tem a missão de libertar as pessoas que estão indo para o inferno por ensinos errados, por doutrinas erradas, e levá-los ao caminho que leva à glória. E esse caminho que leva à glória é Jesus Cristo. Uma vez que a igreja tem essa missão, e isso invade o reino das trevas, e isso mexe com Satanás, então Satanás não fica de braços cruzados, Por isso ele diz, olha, por causa disso, vocês vão ser perseguidos. E ele diz no versículo
10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Você vai sofrer por causa do meu nome, você vai sofrer por causa da missão, você vai sofrer por causa do evangelho, ó igreja. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Muitos de vocês vão ficar presos por causa desse evangelho. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. É o que ele fala. Para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. E tereis tribulação de 10 dias. Está certo que ele está a falar para aquele contexto de Esmirna, que tereis tribulação para 10 dias. Para o nosso contexto, hoje, é para dizer que nós sofremos também tribulação quando comprometemos-nos com Cristo, com a sua palavra e tentamos andar na contramão do mundo, porque a igreja não deve andar como o mundo anda, a igreja deve andar na contramão do mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e a igreja, não é o escape. A igreja, como se tem dito, é a reserva moral. A igreja é a reserva espiritual para poder tirar aqueles que estão indo para o inferno. E por isso, quando isso acontece, os que são do mal, que são orientados pelo diabo a fazer as coisas, sentem-se incomodados e perseguem a igreja. Então a igreja vem sendo perseguida. Naquele contexto, Jesus estava dizendo que muitos serão presos durante 10 dias. No nosso contexto, há quem fica preso mais tempo, há quem morre. Temos cenários de que alguns cristãos em algumas regiões, quando foram pregar o evangelho, foram pegos e foram mortos. Foram mortos. Então nós temos que saber que quando vestimos a capa da palavra, quando nos comprometemos com a palavra, nós corremos riscos de perseguição. Corremos risco de prisão, corremos riscos de morte. E quase todos aqueles na história da Bíblia, os discípulos, por se comprometerem com Jesus, com a palavra, eles sofreram perseguição. Mas olha o que é que Jesus diz. Jesus, ele diz assim, neste mesmo versículo, que alguns dentre vós, serão postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Jesus não está a dizer que eu vou te libertar. Jesus não está a dizer que eu vou evitar com que você tenha essa tribulação. Jesus não está dizendo isso. Mas Jesus está encorajando o seguinte: seja fiel. Apesar disso, seja fiel. É interessante. Seja fiel. Aguente fielmente. Não está a dizer que eu vou te tirar. Ele diz, seja fiel. E, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus ainda nos encoraja, olha, você vai sofrer, mas o que eu quero é que você seja fiel. Não abdica dessa fé, não abdica desse evangelho, não abdica dessa palavra. Seja fiel. E ele não está dizendo, seja fiel por algum tempo, seja fiel até a morte, aguente até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Jesus, ele não nos manda ser cobardes ou covardes. Porque quando nós não chegamos até o fim, podemos até começar bem, com uma nossa carreira de fé bonita. Podemos até andar bem no Evangelho. Mas quando nós desistimos do Evangelho por causa de alguma situação, então nós somos covardes. E Jesus não quer covardes. Jesus não está a dizer que seja fiel por algum tempo. Jesus não está a dizer que seja fiel quando tudo corre bem. Jesus está a dizer que seja fiel em qualquer circunstância. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Se possível for morrer pelo Evangelho, morra. Seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aqui quando fala coroa da vida, está a falar a vida eterna. Está a falar o paraíso, você terá essa garantia. Então seja fiel. Isso é para dizer que só tem a coroa da vida quem for fiel até o fim. Quem for fiel ao fim, quem for fiel até o fim, terá a coroa da vida. Então muitos poderão não ter a coroa da vida porque não foram fiéis até o fim. Então nós como igreja devemos ser fiéis até ao fim, para que possamos receber a coroa da vida. E quando ele fala isso, ele está a falar aqui em duas vertentes. Uma, para a igreja como um corpo, para aqueles que fazem a igreja, o conjunto daqueles irmãos que fazem a igreja, eles devem ser fiéis.
e outro, responsabilidade individual para cada um dos que compõem a igreja. Significa que essa responsabilidade de ser fiel é tanto coletiva quanto individual. Essa responsabilidade é tanto coletiva quanto individual. Então, nós temos que ser fiéis até o fim. A igreja de Cristo precisa ser fiel até o fim. Você faz a igreja de Cristo, você precisa ser fiel até o fim. Haja o que houver. Estamos agora a viver um momento difícil de pandemia. E muitas vezes zombam da igreja, dizendo, olha, Deus talvez perdeu o controle, Jesus talvez perdeu o controle, até a igreja está a passar mal. Deixa que eles zombam, porque Jesus disse, eu conheço a tua tribulação. Você simplesmente faça o que eu mando, seja fiel até o fim. E Jesus, quando ele ascendeu, quando foi para o junto do Pai, uma das palavras que ele disse no fim, ele disse assim, ensinem a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não se preocupem. As pessoas zombam conosco, mas saiba que Jesus está com a sua igreja. Jesus está comigo. Jesus está contigo desde que você seja igreja de Cristo. Porque você, enquanto cristão, você é membro da igreja de Cristo. Então a responsabilidade é tua. Não se preocupe. Seja apenas fiel até a morte para receber a coroa da vida. Porque a melhor coisa que nós temos é que Jesus está conosco e Ele sabe tudo quanto nós passamos. Não abdiquemos da nossa fé. E ele diz, depois de tudo isso, essas não são palavras quaisquer. Ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito está dizendo às igrejas hoje, sejam fiéis à palavra. Muitas igrejas já se descarrilaram, muitas igrejas começaram bem e hoje estão terminando mal. Tem muitas igrejas que fugiram do foco. Tem muitas igrejas que de igreja só ficou o nome, mas se perderam. E Jesus está dizendo à igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Independentemente da igreja em que você é, olhe para a tua igreja se ela está fiel. E então seja também um foco, uma pedra de correção da tua igreja se ela estiver errada, se não for fiel. Se você faz a tua igreja, se você é membro da tua igreja, então contribui para que a tua igreja seja fiel, para que a igreja cumpra aquilo que Deus tem estado a orientar, aquilo que Jesus tem estado a orientar. Ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito está dizendo à igreja hoje. O que o Espírito está dizendo à sua igreja hoje é ser fiel até a morte. Não é abdicar. A igreja tem que ir até o fim. A igreja tem que aguentar. Haja o que houver. Haja perseguição, aguenta. Haja morte, aguenta. Haja fome, aguenta. Haja essa pandemia do coronavírus, aguenta. Haja os templos fechados por causa do momento em que nós vivemos, aguenta. A igreja tem que ser fiel. É isso que Jesus quer. Que nós sejamos fiéis até o fim e dando sempre o nosso testemunho como igreja de Cristo, como igreja que não compactua com o mal, como igreja que está aqui para denunciar o erro. É isso que Jesus Cristo quer de nós. E deixa dizer, e eu gosto sempre de dizer, se todo mundo andar conforme Jesus orienta, se todo mundo andar conforme Jesus orienta, o diabo não terá espaço. Não haverá espaço para o pecado, não haverá erros, muita coisa que a gente vê deixará de acontecer, não haveria injustiça, não haveria injustiça social, não haveria injustiça econômica, não haveria injustiça de várias ordens, se todos vivessem de acordo à palavra, de acordo com o que Jesus orienta. E quem tem a missão de fazer isso, de mostrar isto, é a igreja. É a igreja que tem a missão de mostrar isso, mostrar como Jesus quer que a igreja deve viver, mas para tal é importante que a igreja seja fiel. A igreja não deve se contaminar. A igreja não deve andar de mãos dadas com o paganismo. A igreja não deve abraçar o paganismo. A igreja não deve abraçar aquilo que está errada. A igreja, o diabo nunca pode amar a igreja. O diabo nunca pode dizer estou bem com a igreja. Os pagãos nunca podem dizer não, a igreja estou bem, estou de mãos dadas. O diabo tem que dizer sempre que a igreja me incomoda. O pagão tem que dizer sempre que a igreja me incomoda. O ímpio tem que dizer sempre que a igreja me incomoda. Porque a igreja é para fazer com que as pessoas mudem de vida. Onde a igreja se instala, as coisas têm que mudar. Onde a igreja se instala, os ímpios têm que sentir o impacto da igreja. Ou o ímpio muda e se converte, ou o ímpio foge. Só tem que ser. A igreja não pode compactuar com o mal, não pode compactuar com o diabo. Onde a igreja se instala,
Onde a igreja senta, os bêbados têm que se converter. Onde a igreja se instala, se assenta, os feiticeiros têm que se converter. Onde a igreja se assenta, os adúlteros têm que se converter. Onde a igreja se assenta, se instala, os idólatras têm que se converter. Os fornicários têm que se converter. Os homicidas têm que se converter. Os falsos profetas têm que se converter onde a igreja se instala. Se isso não acontece, alguma coisa está errada. Então, para que isto aconteça, a igreja tem que ter testemunho. A igreja não pode se contaminar com o mundo. É isso que Jesus quer. E por isso é que Jesus estava dizendo, eu conheço você, que você é rico. Quando Jesus estava dizendo você é rico, está dizendo que você é rico espiritual. Então, a igreja precisa ser rica espiritual. Pode ser até pobre do ponto de vista material, mas a igreja tem que ser rica espiritual. Enquanto você é igreja, você precisa ser rico espiritual. Tem que ter essa riqueza espiritual. E a riqueza espiritual é a melhor coisa. Faz com que nós tenhamos capacidade e coragem para mostrar o que está errado e apresentar o que está certo. A igreja tem que mexer com todas as estruturas que andam na contramão. A igreja tem que se mexer com todas as estruturas que estão erradas. A igreja tem que mexer. Quando não mexe, alguma coisa está errada. A igreja não pode, repito, não pode andar de mãos dadas com o diabo, com Satanás. A igreja não pode. Não pode. A igreja não pode. E ao fazer isso, ela sofre. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E depois, ela aqui termina. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Para dizer que aqueles que vencerem, aqueles que conseguirem ser fiéis até ao fim, até a morte, dando testemunho, não se desviando da palavra, não abdicando da fé, não abdicando da doutrina cristã. Aqui a Bíblia nos diz que estes não sofrerão o dano da segunda morte. Isto é para dizer que, ou seja, aqui ele não está a dizer que nós, enquanto humanos, nós não morreremos. A segunda morte refere-se àquela morte que leva ao inferno. Nós todos morreremos, do ponto de vista físico, morreremos, vamos ver cenários de óbito, mas essa morte não é nada. Essa morte, Jesus vê essa morte como um sono. Quando vimos na ressurreição de Lázaro, quando Jesus falou sobre a situação de Lázaro, Jesus dizia que o nosso amigo dorme, nosso irmão dorme, está simplesmente a dormir. Então essa morte que nós um dia vamos passar por ela, essa morte física, para Jesus é um sono, estaremos dormindo, é sono, estaremos dormindo. E quem dorme vai acordar um dia. Mas isso aqui está a dizer que o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, aquele que for fiel até ao fim, ele será vencedor. E como vencedor, ele não vai passar pela segunda morte. Ou seja, não vai para o inferno. Não terá aquela morte que o leva ao inferno. Não vai para o inferno. Está garantida a vida eterna. Está garantida a glória. Então isso é para dizer, igreja, para dizer membro de igreja cristã, para dizer você cristão, seja fiel até a morte, para seres um vencedor. Não abdica a fé que tens. Porque se você não abdicar da fé que tens, a Bíblia fala que você não sofrerá dano da segunda morte. Não abdica. Não há melhor coisa do que ser fiel a Jesus até o fim. Então, é essa palavra que eu quero deixar para você que está do outro lado. Não se deixe levar por mentiras. Não se deixe levar por aldrabices. Não se deixe. Não se deixe. Viva a fé cristã. Viva a fé. Viva Cristo, viva o amor de Cristo e você não sofrerá os danos da segunda morte e você terá a vida eterna. Então é esta palavra que eu deixo hoje e que eu acredito que você que está do outro lado aprendeu alguma coisa hoje. Eu acredito que depois disso você vai ler, você vai fazer pesquisa e vai entender e você vai se acertar. Acerte a tua vida e você será abençoado. Que Deus abençoe o meu amado irmão e a próxima semana, num dia como hoje, estamos novamente juntos para a hora da palavra. Deus abençoe. Obrigado.